Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Pedro, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e agora vamos continuar o nosso estudo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos no capítulo 22. Então, se você está chegando por aqui agora, dá uma olhada na playlist Estudando o Evangelho que você vai ver os capítulos anteriores. Então, o capítulo de hoje é o capítulo Não Separeis o que Deus juntou. No estudo de hoje eu vou fazer uma metodologia um pouco diferente dos anteriores. Apesar de ser um capítulo pequeno, é um capítulo de certo modo complexo. Então a gente vai pegar a passagem da Bíblia. Por sinal, esse é um capítulo que não tem instrução dos espíritos. Então os espíritos, por algum motivo, não quiseram muito se envolver nessa temática. Então a gente vai pegar aqui a passagem da Bíblia de Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9, e vamos ponto a ponto. Na metodologia de hoje, eu vou fazer a leitura completa, né, da passagem da Bíblia e depois a gente vai ponto a ponto destrinchando cada um deles. Então, vamos lá. Lá em Mateus, capítulo 19. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se ligará à sua mulher, e não fará os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separeis, pois, o homem o que Deus juntou. Continuando. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Preste atenção que cada ponto desse a gente vai destrinchar. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu também comete adultério. Passagem complexa, cheio de minúcias, mas que a gente vai estar ponto a ponto aqui nelas. Primeira coisa, também os fariseus vieram ter com ele para tentarem e lhe disseram: será permitido o homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que quem estava fazendo a pergunta para Jesus eram os legisladores, eram os doutores da lei, eram as pessoas que sabiam, que conheciam a lei, embora não a praticassem na boa parte das vezes, ou praticavam quando convinha. Mas foi uma pergunta era uma casca de banana. Então Jesus perpassava várias vezes sendo tentado, colocando ali cascas de banana, tipo assim, para Jesus cair. E aqui o ponto é que lá no Velho Testamento existiam duas grandes correntes de pensamento em relação a isso. A primeira delas era que o marido poderia desposar, né, da sua mulher por qualquer motivo. Então eu podia me separar por qualquer coisa. Ah, estou achando você feia, separo. Ah, você deixou a comida queimar, eu separo. Então qualquer motivo era justificativa para uma separação. E um outro corrente de pensamento nessa época é que só o adultério era motivo de separação, sendo que o adultério tinha que ter duas testemunhas masculinas que comprovassem, né, esse adultério. Então muita gente se aproveitava disso para assediar mulheres. Enfim, isso aqui teria um estudo
mais aprofundado sobre o tema, só nessa primeira passagem. Imagina pra você ver como a Bíblia é bastante complexa. Outro ponto é que o marido, apesar de poder, né, se separar das esposas, boa parte deles era caro se separar, porque tinha uma questão do dote. Então as mulheres acabavam se submetendo a todo tipo de coisa que vocês possam imaginar aí no passado, inclusive de servir a nova mulher, né, do marido. Então era realmente bastante complexo. E aqui os fariseus queriam colocar a casca de banana para Jesus. E aí Jesus respondeu: Não lestes? Ou seja, você tá me perguntando uma coisa que você sabe, né? Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio criou o macho e a fêmea e disse: Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e com isso farão só uma carne? Assim já não eram só duas, mas uma carne. Não separes o que Deus juntou. Aqui há muitas interpretações, há muitos pontos de vistas, mas a ideia que o que Deus uniu é a sincronia de pensamentos. A uma só carne é a sincronia de pensamentos, e pelo menos essa é a minha opinião a respeito disso. Então, quando dois espíritos eles se unem, existem múltiplas formas de união, mas quando dois espíritos eles se unem com a mesma convergência de pensamento, que tem o mesmo direcional de vida, ou seja, por uma reciprocidade de amor, de trajeto, de planejamento, eles se tornam um só. É basicamente quando você olha para a pessoa e você já sabe o que é que está pensando. É uma ligação extremamente forte, de ligação de espíritos. É basicamente essa questão de que é uma só carne, é um só pensamento. Eles já se entendem pelo olhar. Isso na minha interpretação. Agora tem a interpretação de que uma só carne seria o filho, então é impossível você separar os laços, né, o código genético, a carga espiritual de cada um dos dois, porque isso vai estar ligado ali no filho também, apesar do filho ser uma individualidade, mas também tem ali traços genéticos, né? Enfim, tem essa perspectiva, tem uma outra perspectiva também que é ligado à questão da reprodução, né, da manutenção das espécies, então da espécie humana, até para o progresso dos espíritos e do próprio planeta. Mas enfim, nesse ponto, respeito a opiniões que são divergentes, mas eu acredito que a uma só carne é a união plena de frequência vibracional, a união plena de pensamento, de convergência de ideias, de que você olha e já percebe. E por que boa parte dos casamentos não são dessa forma? Justamente muitas vezes por interesses, por acaso, tem também a questão do livre-arbítrio, tem alguns casamentos que eles foram programados para acontecer. Aí tem, por exemplo, os casamentos que são transcendentais. Aqui no livro Estudando a Mediunidade, tem os casamentos afins, tem os casamentos provacionais, tem os casamentos sacrificiais, ou seja, quando um se sacrifica pelo outro, existe uma diferença muito grande de evolução espiritual entre um e outro, e isso já está programado no processo reencarnatório, não é se submete, e se coloca à disposição para alavancar, para dar uma puxada, dar uma levantada naquele outro espírito. Isso seria uma forma de casamento de sacrifício. Tem os acidentais, né? Tem os de transcender, aqueles que são raríssimos na Terra, porque a Terra ainda é um plano de provas e expiações, mas que estão ligados mesmo com o Evangelho de Jesus, estão ali numa frequência elevadíssima, os dois, e com isso eles conseguem fazer realmente milagres aí na Terra. Enfim, então quem quiser se aprofundar mais um pouco nesse tema, está o livro aqui, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. E, continuando, né? Aí os fariseus novamente. Por que então retrucaram eles?
ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher por escrito uma separação e despedisse. Aí Jesus respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que isso acontecesse. Ou seja, isso aqui é até uma evolução para as mulheres. As mulheres, elas estavam submetidas a tantas coisas que devolver o dote e devolver a mulher para a casa dos pais ali já era uma evolução do código civil ali daquela sociedade gigantesca, mas esquecendo que a lei do amor estava por fora. Aquela pessoa não estava olhando a situação da outra, não estava percebendo isso. Então foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que isso acontecesse. Mas nem sempre foi assim. Ou seja, no início, antes do desenvolvimento da sociedade, antes desse afloramento do egoísmo, da vaidade, dos casamentos por interesses, as pessoas se uniam nos primórdios por afetividade, por questões simpáticas. E com o passar do tempo isso foi acabando se perdendo, mas a tendência é que com a evolução do planeta isso também seja revertido, né? Os casamentos sejam mais simpáticos em prol do bem da humanidade. Mas aqui Jesus deixa claro, foi a dureza dos corações que permitiu, né? Vamos devolver aqui, vamos assinar o dote, ou vamos devolver o dote e vamos devolver as esposas para as suas respectivas famílias. Mas aqui tem uma outra questão. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, ou seja, por qualquer motivo, por qualquer coisa que não seja por causa de adultério e desposa de outra, comete adultério. O adultério aqui é no sentido do crime contra a lei do amor. Ou seja, se você vai lá e se separa da sua esposa simplesmente por qualquer motivo, você está cometendo aqui um crime contra a lei do amor. E aquele que desposa, ou seja, que casa com uma mulher que o outro despediu, também comete adultério. Aqui talvez seja a parte mais complexa dessa passagem da Bíblia. Porque você tem que aqui você só vai entender se você entender o Código Civil da época que Jesus está trazendo essa mensagem. Uma pessoa que casasse com uma mulher que tinha sido pega em adultério, ele também estava ali cometendo um crime. E, para a época, a sentença era a morte, por apedrejamento. Então, o que Jesus viu? Com o tempo, com a evolução do planeta, isso também é uma interpretação minha. Deixa aqui nos comentários quais são as interpretações de vocês. Então, Jesus vendo que a lei inevitavelmente iria evoluir com a evolução da sociedade de um modo geral, era melhor que essa pessoa não se casasse do que ela fosse também acometida a questão da lapidação, né? Tanto o homem quanto a mulher seriam condenados ao apedrejamento. Então foi uma substituição de lei, uma lei menos agressiva do que a lei vigente atual. Eu gosto muito de fazer uma comparação com isso com a lei de Talião. Por quê? Porque antigamente você chegava assim, antes da lei de Talião, né, do olho por olho, dente por dente, se você matasse meu irmão, eu ia lá e matava a sua família toda. Então eu matava sua esposa, matava seus filhos, matava seu pai, matava sua mãe, matava todo mundo. Não existia uma proporcionalidade, era completamente desproporcional o negócio. Então, a lei de Talião, apesar de ser bem grotesca e bem dura, mas representou uma evolução para os padrões de justiça da época. Ou seja, se você matou meu filho, eu mato seu filho. Então estamos igual. Você matou minha esposa, eu mato sua esposa. Mas antigamente não era dessa forma, era completamente desproporcional o negócio. Você matou meu cachorro, eu mato todo mundo e ainda incendiou sua casa. Então, a gente só consegue entender essa parte aqui, que é sinal de muita controvérsia, até nos dias atuais, é justamente que Jesus substitui uma lei por outra. Então, se a mulher
foi pega em adultério, outra pessoa quiser casar com essa mulher, que já tinha sido despedida por outro homem, os dois eram condenados à lapidação. Então quis Jesus que isso não acontecesse, que abrandasse essa questão e falou, não, se isso aconteceu, então comete aí um adultério. Então, basicamente, é isso que o capítulo 22 traz para a gente. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês entenderem. É um capítulo que os espíritos não têm, né, a instrução dos espíritos, então acaba sendo um capítulo mais complexo para a gente estar entendendo. Mas espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma e até o nosso próximo estudo.